O evangelho puro e simples. Leva a vida por onde ela passa. A Rio pra nós é viver em família. A Rio pra mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio pra mim é cuidado. Pra mim é missão. A Rio pra mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículo 24. Mateus capítulo 4, versículo 24. Nós estamos numa série de mensagens chamada Eu Sou. Essa é a última mensagem dessa série. E nós falamos sobre Jesus como Cordeiro de Deus, falamos sobre Deus o Pai, nós falamos sobre, me ajudem, o pastor, o bom pastor, falamos sobre o mestre, e agora nós vamos falar sobre o grande terapeuta. Então, Mateus capítulo 4, versículo 24, vocês acharam? Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos. Agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção na descrição que vem a seguir. Endemoniados, epiléticos, ou em algumas traduções, lunáticos, e paralíticos, e ele os curou. Aqui nós temos 3 descrições de enfermidades que Jesus curava. Nós temos o paralítico, que aponta para o lado físico, a nossa dimensão biológica, fisiológica. Nós temos os endemoniados, que aponta para a área espiritual do humano. Mas nós temos aqui a citação, e eu quero talvez me deter um pouco mais nessa citação, dos lunáticos. Os lunáticos, a expressão lunático era uma expressão que era usada muito comum naquele momento e apontava para pessoas que tinham deficiências mentais ou sofriam questões emocionais. O que eu quero dizer com isso é de que Jesus, ele era o terapeuta em todas as áreas. Todas as questões eram alcançadas por Jesus. Jesus alcançava todas as dimensões. Agora, a minha pergunta, eu estava pensando ontem que a nossa geração é muito diferente da geração dos nossos avós. E nós, o tempo inteiro, somos convidados à loucura. Muitas pessoas estão sofrendo muito porque moram, por exemplo, numa avenida, e eu não sei se acontece com alguns de vocês, mas 11h30 da noite, meia-noite, a gente ouve aquele pum! Aí você já fica assustado, vai na varanda, isso acontece comigo. Mas o tempo inteiro a gente está sendo convidado a se deslocar emocionalmente. E a minha pergunta é como ter saúde mental na desarmonia da vida moderna. Nós hoje vivemos excessos de estímulo. Eu fico imaginando que é 7h30 da noite, 8 horas, os nossos avós estavam ouvindo os grilos, talvez conversando entre família e se preparando para dormir. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp apitando uma hora ou outra, a gente vai dormir, ainda tem 200 estímulos dentro de casa, a gente está sempre correndo demais, então é muita coisa que vai acontecendo, a gente está muito apressado. Outro dia uma pessoa entrou no meu consultório e ela foi apenas numa consulta, e ela queria apenas um momento para dizer como ela se sentia. E ela disse assim, olha, eu tenho 30 anos, eu sou uma pessoa bem-sucedida, mas eu me sinto numa roda de hamster. Eu corro e eu não sei para onde eu estou indo. Isso está me deixando desesperado. A nossa geração é a geração sem chão, é a geração sem referencial. É a geração onde os amores são líquidos. E talvez um dos sociólogos mais importantes, ainda vivos, Bauman, diz que essa é a geração dos amores líquidos. Os nossos afetos, eles são muito volúveis. Essa é uma geração que removeu os padrões e os valores cristãos.
E tudo isso vai afetando o nosso emocional, tudo isso vai afetando a forma como nós enxergamos a vida. A cultura é outra. E a consequência dessa nova geração, desse novo modo de existir, dessa nova sociedade, não poderia ser outra senão ansiedade. Nós somos a cultura da ansiedade. Nós vivemos tudo para ontem, o tempo inteiro a gente está correndo e a gente vai adoecendo disso. E eu não sei se você teve a experiência, ou conhece alguém que teve a experiência de passar por transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é a angústia de correr demais sem saber para onde está indo. Uma outra consequência dessa forma de viver nossa é a depressão. E uma vez eu vi uma frase para descrever a depressão de uma pessoa, e eu acho que ela descreveu tão bem, muito melhor do que os psicólogos e psicanalistas. Ela disse que depressão era estar se afundando numa piscina e não ter coragem nem vontade de nadar. Essa é a nossa sociedade. Como que a gente lida com isso? Pessoas estão se afogando emocionalmente e elas não têm mais vontade alguma. Depressão é a doença que afeta diretamente a nossa vontade. O que acontece também é que nós temos hoje a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico talvez seja, junto com a ansiedade e depressão, as doenças do século, porque são as que mais avançam. Síndrome do pânico nada mais é do que a desconfiança de que as estrelas vão cair na nossa cabeça. Eu diria que é a doença do desamparo. Síndrome do pânico é a ausência do chão. Uma pessoa me descreveu uma vez a experiência como se ela estivesse deslizando, sem controle algum, e não havia um corrimão onde se sustentar e nem chão onde se apoiar. É o deslizar no nada. É a experiência do contato com um vazio profundo. Então, essas são as consequências do nosso estilo de vida, nossa vida pós-moderna. Sem falar de que hoje em dia eu encontro muitas pessoas sofrendo de humor crônico. Mau humor crônico. São pessoas que não conseguem mais sorrir, não enxergam a vida com mais leveza, elas estão sempre cobrando a si mesmas e aquilo deixa uma tonelada em seus ombros. Outras pessoas sofrem com baixa autoestima. Pessoas que não acreditam no seu próprio potencial. E deixe-me dizer uma coisa, conviver com uma pessoa com baixa autoestima é extremamente adoecedor. Porque elas não acreditam em si mesmas e elas acreditam que vocês não acreditam nela. E o ambiente vai ficando tão adoecedor, pessoas assim são tão desconfiadas, não conseguem lidar com críticas, geralmente desenvolvem inveja, porque são pessoas que desenvolvem uma auto-rejeição. Essa é a consequência de nossa vida pós-moderna. E mais doloroso ainda, é quando a rejeição vem do lado de fora. Na sexta-feira eu atendi um jovem que chorava copiosamente. E ele dizia assim, olha, eu não sei o que é amor de mãe nem amor de pai. Eu cresci num orfanato e depois de 18 anos eu tive que viver minha vida, mas as lacunas são indescritíveis. As cicatrizes que as ausências deixam são profundas na alma. A gente perdeu o contato, o respeito, a gente perdeu o amor ao próximo, a gente padece da indiferença. A gente começou a enxergar as pessoas como coisas para serem usadas. Essa semana eu vi um relato de uma pessoa que disse, olha, o meu pai foi embora e a minha mãe casou com um cara que tentava me abusar sexualmente. E ele conviveu com isso durante mais de anos. E que tristeza viver numa casa como essa e imagine você como fica o coração de uma pessoa assim. São marcas, são dores que vão acumulando em nosso coração. E às vezes o nosso coração dispara, a gente não sabe o que é, chega numa urgência e o médico fala, você não tem nada.
E aí, quando você abre os olhos, você se percebe sentado na cadeira ou no divã de um psicólogo para falar de suas dores. O texto que a gente leu agora há pouco diz que Jesus curava o corpo, Jesus curava o espírito, mas Jesus curava a alma. Deixa-me dizer uma coisa para você: não há uma só dor que o Senhor não saiba curar. Não há uma só ferida que o Senhor não saiba sarar. E eu queria ler com vocês um outro texto que está em João. Jesus é o grande terapeuta. E ele vai encontrando com as pessoas. E o que eu acho mais interessante é que a gente não consegue dar conta desse tema, porque Jesus sempre tinha um método terapêutico diferente para cada pessoa. Ele encontrava com uma pessoa e ele cuspia no chão e passava nos olhos. Com outra pessoa bastava ela tocar em suas vestes. Sempre tinha um método diferente para curar as pessoas, porque ele é o grande terapeuta. E no Evangelho segundo São João, no capítulo 5, Jesus estava andando até que ele chega a um lugar onde havia muitos enfermos. Muitos enfermos. E eu ouso dizer que em nossa sociedade não há uma só pessoa que não tenha cicatrizes em sua alma, que precisam ser tocadas por Jesus. Capítulo 5 diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outros cheguem antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Esse é mais um texto maravilhoso de cura de Jesus. Só que eu percebo aqui que há algumas coisas que Jesus faz que nos ensinam tanto, sabe? Por exemplo, há um cara que está doente, está precisando de uma cura há 38 anos. E Jesus chega diante dele e fala assim: você quer ser curado? Ora, ele estava num lugar onde se esperava que o anjo descesse uma vez por ano para chegar naquelas águas e receber a cura. E Jesus ainda chega lá depois de 38 anos que aquele cara estava esperando e diz: você quer ser curado? Eu fico pensando que essa pergunta de Jesus parece até irracional. Mas na verdade ela é o começo da terapia. Jesus desafia aquele homem a entrar em contato com a sua vontade. Você quer ser curado? Na psicologia a gente aprende, por exemplo, que há alguns sofrimentos que trazem ganhos de prazer secundário. E preste bastante atenção nisso, porque quem sabe você descobre alguma coisa sobre você. Às vezes a gente vai sofrendo algumas coisas e aquelas situações viram crônicas, mas a gente não se desfaz delas. É um casamento tão ruim, onde a mulher apanha todo dia e as pessoas olham para ela e dizem assim: por que você não deixa esse cara? E ela nunca deixa aquele cara, mas ela nunca deixa aquele cara porque ela tem ganhos de prazer secundário. Uma vez uma jovem saiu para evangelizar lá na terra do padre Cícero. E quando ela chegou lá, havia um senhor e ele estava muito enfermo. Ele tinha uma daquelas bolsas de colostomia, eu acho que chama assim. E ela olhou para ele com tanta fé e ela perguntou: olha, você quer que eu ore para que Deus cure você? E para surpresa dela, ele falou assim: não. Porque se Deus me curar, eu vou viver de quê? Se Deus me curar, qual vai ser a minha estratégia de lucro?
Deixe-me dizer uma coisa para você, existem pessoas que alimentam as suas doenças e os seus núcleos neuróticos apenas para que outras pessoas olhem para ela. Existem pessoas tão doentes, mas elas são tão agarradas às suas doenças, porque ela não sabe o que seria dela sem a doença que existe. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Porque a primeira parte da cura é o desejo de ser curado. A primeira parte da cura é o desejo de ser curado. Em segundo lugar, Jesus destrói a ilusão de projetar nos outros a culpa de nossa doença. E eu acho isso profundo e radical, porque aquele cara começa a contar uma história para Jesus. E ele começa a dizer: olha, Jesus, eu quero tanto, Jesus, mas veja só, aquele cara ali nunca me dá uma chance. Todo mundo corre, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Aqui eu estou há 38 anos, ninguém faz nada por mim, Jesus. Mas Jesus não mostra interesse nas desculpas daquele cara. Jesus estava interessado na cura dele, não nas desculpas dele. Deixa-me dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fica colocando no outro a culpa de nosso sofrimento. A gente fica dizendo assim: olha, dói em mim por conta dele. Fizeram isso comigo no passado e eu não consigo viver de forma diferente, porque há muito tempo atrás, fizeram isso. Eu conheço pessoas que foram machucadas na infância e a amargura tomou conta delas durante toda a existência. Sartre, um filósofo existencialista que não acreditava em Deus, disse uma frase que somente o Espírito de Deus poderia inspirá-lo. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer do que fizeram com você. Talvez as suas histórias sejam histórias de dores, onde você foi machucado por outros, mas quem sabe hoje eu digo que Jesus trouxe você aqui para pôr um ponto final nas suas desculpas e você pode sair daqui curado. Eu não sei o que está na sua alma, eu não sei quais são as dores antigas que você carrega em você. Aquele cara sofria 38 anos. E deixe-me dizer uma coisa para vocês, essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Deus cura as feridas antigas de nossa alma. Deus sabe curar. Ele é o grande terapeuta. Primeira coisa que Jesus pergunta para você hoje é: você quer abrir mão dos ganhos secundários de sua doença e encarar a necessidade da cura? A segunda coisa que Jesus pergunta para você é: você está disposto a deixar as desculpas de lado? Parar de culpar os outros por sua dor, porque o que importa é o que você vai fazer do que fizeram com você. O que fizeram com você está no passado e nada pode fazer aquilo desaparecer. Você não consegue voltar atrás e reescrever seu passado, mas você consegue olhar para o futuro e dar uma chance para si mesmo. Uma terceira coisa que Jesus faz com esse cara: 38 anos sentado naquela maca. Eu imagino que aquele colchão tinha o molde daquele corpo. Eu imagino que aquele cara e aquele lugar tinham uma identidade só. Eu imagino que as pessoas entravam ali naquele tanque e não tinha como elas entrarem num tanque e não enxergar aquele cara, porque aquele cara estava completamente conectado com o espaço adoecido. Havia uma relação tão íntima entre o lugar do adoecimento e o ser adoecido. E ouça muito bem isso aqui. Às vezes a gente ama os lugares que nos adoecem. Às vezes a gente não tem coragem de se desfazer daquilo que nos faz mal. Acho interessante porque às vezes Jesus diz assim: a tua fé te curou. Vá em paz. Mas com esse cara ele não diz isso. Ele diz: levante-se, tome o seu leito e ande. 38 anos sentado, vendo a vida, olhando para cima, dizendo: ninguém faz nada por mim, eu estou nesse lugar adoecido. Aí vem o mestre, o maior de todos os terapeutas, olha para aquele cara e diz: levante-se.
Pegue o seu leito. Hoje a sua história está mudando. Terceira parte do processo de cura é o grande terapeuta dizer para você: tome uma decisão hoje. Dê um passo. E eu acho interessantíssimo, porque aquele cara era doente, ele era paralítico, mas Deus diz assim: vá. Como um paralítico pode andar? É que quando Deus diz, dê um passo, Ele nos capacita para aquilo. Talvez fazia muitos anos que aquele homem não experimentava firmar o seu pé no chão. E ele vai tentando aquilo, até que ele consegue ficar de pé, e as lágrimas já vão descendo no seu rosto, as suas mãos trêmulas de alegria, e ele olha para Jesus, e Jesus diz: tua vida mudou. Pega a tua cama, que antes era para trazer o conforto na desgraça, e segue em frente, porque hoje é caminho de esperança para você. Esse é o Jesus que nos encontra. Esse é o grande terapeuta. Tome o seu leito hoje. Eu não sei o que você carrega em sua alma, mas eu quero dizer para você que quem está aqui é o mesmo que esteve naquele tanque. É o mesmo que esteve nas praias de Tiberíades. Quem está entre nós é o mesmo que curou o fluxo de sangue daquela mulher. É o mesmo que acolheu a mulher samaritana. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E talvez o Senhor pergunte para você: você quer ser curado? Talvez a segunda pergunta que Jesus faça para você hoje seja: você está disposto a abrir mão das desculpas que você projeta nos outros acerca de sua dor? E uma terceira pergunta é: você está disposto a dar um passo? Pare de contar as mesmas histórias, de chorar as mesmas dores, de lamentar as mesmas feridas. Hoje é manhã de cura. E Jesus está nesse lugar. Eu tenho dito que viver na nossa geração é um grande desafio à nossa saúde mental. Mas não são apenas aqueles que vivem hoje, nos nossos dias, que sofrem. Os salmistas sofriam. E sabe, eu tenho um amor particular pelos salmos. Sabe por quê? É porque os salmos não são tratados teológicos, politicamente corretos. Salmos são as expressões do coração, e um coração bem humano. Às vezes a gente lê um salmo e se depara com o desejo de um cara que diz para Deus: Senhor, eu queria que a cabeça dos filhos dos meus inimigos fossem esmagadas nas pedras. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus, mas tem a ver com a alma de um homem enfurecido. Eu queria ler o Salmo 38 com vocês. Vá comigo rapidamente para o Salmo 38. O tempo está correndo tanto hoje. Salmo 38. Não se sabe nesse momento que Davi estava passando. O que se sabe é que esse era um salmo de Davi. E Davi começa a olhar para Deus. E no versículo 1 diz: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Olhe bem para mim agora. Davi estava profundamente doente. Ele ia somatizando as angústias de sua alma. Hoje nós vivemos em dias de doenças psicossomáticas as mais diversas. Mas sabe, tudo começa quando a gente começa a olhar para Deus e enxergar em Deus quem Deus não é.
Ele olha para Deus e diz assim: Senhor, a tua ira, a tua fúria, as tuas flechas, a imagem de Deus estava distorcida. E quando a gente não consegue olhar para Deus como Ele é, quando a gente começa a enxergar Deus de forma distorcida, a nossa alma vai adoecendo. E ele olhava para Deus como um ser carrasco, como um ser punitivo. Agora acompanhe comigo no versículo 4. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Olhe bem para mim agora. Não há nada mais destrutivo no coração do homem do que culpa. E a gente transitou na psicologia hoje para não culpa, e na religião a gente transitou para a culpa excessiva. E as perspectivas polarizadas, ambas, são profundamente adoecedoras. Deixe-me dizer uma coisa para você: a gente vai nas igrejas e o lugar onde mais se produz culpa são nos púlpitos da igreja. E não é culpa por não estar diante de Deus, é culpa por não estar ligado às estruturas e regrinhas da religiosidade. A gente foi criando tanta coisa que a gente vive com culpa e não sabe por quê. Aí a gente desenvolve uma ciência para aliviar todas as culpas. Então você senta na cadeira de um psicólogo e diz tudo o que você quer, e ele fala: não se sinta culpado por isso. Deixa-me dizer uma coisa para vocês. Culpa é uma bênção. Contraditório, não? Acabei de dizer que era uma desgraça, mas deixa-me dizer para vocês: quando a gente erra, é bom que a gente sinta culpa, porque a culpa nos aproxima do arrependimento. Agora, depois do arrependimento, a gente deixa e vive leve. Terrível é viver com culpa. Terrível é nunca sentir culpa por nada. Quem não tem culpa é um cínico. Quem não tem culpa é insensível. Mas o que o salmista está dizendo é que ele carregava a culpa e ele se afogava na culpa. E a expressão que ele diz aqui no versículo 5 é que as minhas culpas me afogam. É o desespero da culpa. Era insuportável. E no versículo 5, a culpa vai causando nele doenças na pele, psicodematose, talvez uma psoríase absurda, e onde ele se coçava e as feridas aumentavam e aumentavam. Eu não sei se você já viu alguém assim. A pele começa a mostrar o que a alma já sabe há muito tempo. E ele diz assim: minhas feridas cheiram mal e supuram, por causa da minha insensatez. A pele revela a culpa que a alma tem. Aí a gente chega no versículo 6 e diz: estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Agora, preste atenção na cena que esse cara está descrevendo, porque ele está dizendo aqui que ele está encurvado. A tristeza é tão profunda que ele já não se ergue. Ele anda encurvado e vagueando por aí. E ele não vai andando só encurvado, ele vai chorando junto. E ele diz que ele pranteava todo dia. Ele está descrevendo um quadro de depressão. A tristeza foi tão profunda que fizeram seus ombros arriar e os seus olhos inundarem. Aí a gente segue no versículo 9 e diz: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. Todos os meus anseios. Aí ele somatiza agora um quadro de ansiedade. E o quadro de ansiedade é seguido de alguns sintomas. Então ele segue dizendo assim: o meu suspiro
não te é oculto. Até Deus ouve. Meu coração palpita. Taquicardia. O coração dispara. Dispara como se estivesse correndo do inimigo. Mas o indivíduo está na sala da sua própria casa. As forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. É que depois de uma respiração tão curta, tão ofegante, e depois de um coração tão palpitante, o que se sucede é desmaio. É a sensação de que a vista vai apagando. E me sentem, por favor, e me ajudem, porque eu não sei o que acontece comigo. O texto segue no versículo 11 e diz assim: meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença em que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Depois de tanta enfermidade e dores, não tem como isso não afetar as relações interpessoais. Não tem como as pessoas começarem a se afastar, porque o indivíduo já não é mais o mesmo. Então Davi experimenta a solidão de ver os seus amigos indo embora. E aquilo fica tão desesperador, que no versículo 12, ele é acometido de uma ideia de perseguição. E ele diz: os que desejam matar-me preparam armadilhas, os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína, passam o dia planejando traição. Eu lembro quando eu fui fazer o estágio lá na Tamarineira. E a gente via isso tanto. São os últimos estágios da angústia da alma humana. Olha para todos como se eles conspirassem contra si. Aí depois desse sofrimento todo, dessa somatização, ele decide tomar algumas atitudes. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos ter essas 3 atitudes que ele toma. 3 atitudes para curar a nossa alma. Ele começa dizendo: como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Sabe, se você quer curar a sua alma, e se você quer deixar o terapeuta Jesus tocar você, está na hora de você parar de dialogar com o pessimismo. Pare de dialogar com o pessimismo. Não ouça mais a voz que diz: vai dar errado, não vai funcionar. Não vai. Eu fico imaginando, por exemplo, os amigos de Jó. Jó está sofrendo, e Jó também teve todas essas somatizações. E aí os amigos de Jó chegam e dizem assim: Jó, você é tão ruim que Deus está fazendo isso. Vê que é amigo legal? A gente não pode ouvir qualquer pessoa. Eu lembro o texto onde Jairo foi buscar Jesus para curar a sua filha. No meio do caminho as pessoas apareceram e falaram: Jairo, deixa Jesus ir embora, cara, porque sua filha já morreu. Se Jairo ouve a voz do pessimismo, ele não iria experimentar a cura na sua casa. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, no versículo 14 diz, versículo 15 diz: Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. Em ti espero, tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. Tudo estava tão escuro, a dor era tão intensa, e no meio desse sofrimento todo, Davi levanta os olhos e diz:
Em Ti espero, Senhor. Em Ti espero. Quanto mais escura é a madrugada, mais próximo está do nascer do sol. Eu gosto de um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque em mim habita o poder de Cristo. Primeira coisa que você precisa fazer é deixar de dialogar com o pessimismo. A segunda coisa que você precisa fazer é confiar em Deus no dia de sua fragilidade. Eu amo uma canção, e essa canção fala muito ao meu coração. É uma canção que dessas que criança entende, porque conta a história do peixinho, um peixinho dourado, conta a história de uma andorinha no céu, e conta a história da alma humana. Eu queria cantar essa canção para vocês, para que a gente aprenda a confiar em Deus. Senhor, fala conosco, Pai. Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus tem bastante água para nadares livre e viver feliz? Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima dos continentes, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço ao teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Agora é uma conversa com a alma. Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma, me bota a tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila a viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Como é bom confiar no Deus que cuida das aves dos céus e dos peixinhos do mar. Me diga, andorinha, você que anda pelo mundo inteiro, se houve um momento só, por cima de um continente, por sobre qualquer cidade, já te faltou o céu? E como se a andorinha respondesse: não, nunca me faltou céu, sempre voo tranquilo. Então vamos conversar com o peixinho, peixinho dourado, tu, Senhor dos oceanos, que brinca nas correntezas, se esconde nos velhos navios, mergulha nas profundezas sem nunca achar o fim. Me diga, peixinho, já faltou água? E
E o peixinho responde: não, tem tanto mar para eu conhecer ainda, tanto mar. Aí a gente conversa com a nossa alma, aquele papo cabeça com a alma da gente que diz assim: puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar, por que me roubas a calma, me bota a tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: ah, minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus que cuida das aves dos céus e dos peixes do mar é fiel para cuidar de nós. A minha graça te basta. Versículo 18. Eu quero terminar com esse versículo. Ele diz assim: confesso a minha culpa. Confesso a minha culpa. Se hoje é uma manhã de cura, precisa ser antes uma manhã de confissão. A gente removeu da cultura católica a parte de confessar. Porque a gente disse: a gente confessa a Deus e não a ninguém. Só que aí a gente não confessa a Deus e nem a ninguém. Um dos nomes mais importantes depois de Sigmund Freud foi Jacques Lacan. E ele tem uma frase tão curta e tão poderosa que diz: doenças são palavras não ditas. Doenças são palavras não ditas. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Eu quero desafiar você aí nos silêncios de tua alma, nos cantos escuros de teu coração, e a levar Deus contigo. Às vezes a gente olha para a vida e a gente não sabe mais que nós nos tornamos. Porque a gente olha para a nossa existência e ela é um quebra-cabeças, onde faltam muitas peças. E aí a gente entende que as peças que faltam são peças que a gente foi tirando, porque a gente não gostava, e a gente foi levando para um quarto escuro e deixou as peças do quebra-cabeça lá trancado. Mas a gente fez isso tantas vezes que a gente olha para a vida e depois não sabe quem nós somos e qual era o desenho do quebra-cabeça. Hoje é dia de você dizer: Jesus, vamos entrar naquele quarto. É difícil para mim, são memórias dolorosas, são coisas tão difíceis, mas eu quero pegar em tua mão, eu quero restaurar a minha identidade. Jesus, o maior de todos os terapeutas, está aqui. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pare de dialogar com o pessimismo. Às vezes Deus te deu um talento e você não acredita nesse talento. Para com isso. Às vezes você acredita que você é menos importante do que qualquer pessoa aí fora. Para com isso. Às vezes você fica achando que as estrelas vão cair em sua cabeça. E você tem medo do que não sabe o quê.
Às vezes o teu coração está tão ansioso. Os fardos pesados em seus ombros. Hoje é dia de você confiar em Deus. Porque a palavra de Deus diz aí, quando eu sou fraco, sou forte. Ouça a voz do Senhor Jesus dizendo para você hoje: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Agora você precisa confessar. Deus estranhamente gosta de ouvir o que Ele já sabe. Deus sabe de tua história, de suas dores antigas, de suas feridas na alma, mas Deus quer ouvir de você. Eu queria que você fosse nesse quarto escuro, onde você escondeu as suas memórias dolorosas. Confesse ao Senhor cada uma delas. Apresente agora pelo nome. O que faz doer o teu coração? Essa é manhã de cura. Essa é manhã de cura.